Bom, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia do nosso desafio, onde estamos entrando num tempo nos limpando, nos purificando, tomando consciência de algumas situações, comportamentos e dinâmicas naturais e espirituais, quebrando alguns altares na nossa vida, alguns pontos de contato aonde o inimigo acaba tendo acesso. Mas nós vamos, através da exposição da palavra, através da exposição do ensino, o Espírito Santo, através dessa palavra e do poder dele, vem quebrando todas essas cadeias, né? Arrancando todas essas atmosferas, bloqueios, empecilhos, tudo aquilo que impede o agir de Deus na vida da gente. Então, até aqui nós já falamos sobre o orgulho e a arrogância. Falamos ali sobre pelo menos 23 formas de orgulho que nós precisamos vasculhar na nossa vida e romper e quebrar. Porque nós temos não apenas que fazer a renúncia na palavra, eu falo na fala apenas, mas é uma renúncia de se despir do velho homem, se despir, arrancar essa roupagem, arrancar essa característica. E é uma luta diária. Então é algo que eu preciso aplicar no meu dia a dia para não voltar, como se diz, para não fazer, não continuar fazendo e não voltar para as velhas práticas. Então é uma constância. Então é como uma limpeza de uma casa. O fato de dela estar parada com as coisas fechadas não significa que não tem poeira, né? Então o tempo todo eu vou ter que dar manutenção para que fique tudo limpo, para que não venha estragar, né? Então, dependendo da quantidade de poeira, da situação ali, vai enferrujar, né? Se molhar ou se pegar poeira, vai enferrujar, vai danificar, vai manchar, vai encardir. Então, a nossa vida também é da mesma maneira. Nós temos que entender essa dinâmica aí, que nós possamos avançar, continuar avançando, continuar crescendo, continuar rompendo em algumas frentes aí. Então, nós falamos sobre a idolatria e seus efeitos. Nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos, e os seus efeitos são devastadores, né? Então, se eu me porto conforme determinada base de idolatria, eu vou começar a fluir naquelas mesmas características. Então, é visível quando uma pessoa ela teve muito envolvimento com idolatria, porque ela não tem sensibilidade espiritual. Sabe aquela pessoa que não vê nada, não sente nada, não, não tem essa sensibilidade. Tudo é preto no branco, tons pastéis, né? Assim, e não tem dificuldade de ter revelação, de entendimento, sensibilidade. Porque tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Então, ela se tornou, por mais que ela tenha se tornado uma cristã, existem cadeias que ela precisa ser quebrada. E a ação do poder do nome e do sangue de Jesus precisa atingir aquelas áreas. Entendeu? O fato de eu sair de uma cela, pode ser que eu esteja preso em algemas. E essas algemas, elas me limitam muito.
Eu vou dar um exemplo claro aqui. Lázaro. Abriu-se o sepulcro, mas Jesus pegou e falou assim: vá lá, desamarre ele, né? Tire as ataduras. Mas peraí, mas será que a libertação não foi completa? A ressurreição não foi completa? Sim, queridos, foi. Mas muitas vezes nós vamos precisar de ajuda para tirar essas faixas que não nos deixam andar, que não nos deixam nos mover, que limitam muito a nossa caminhada. Então, idolatria é uma dessas faixas que nós tiramos. O orgulho foi uma dessas faixas que nós expomos aqui para ir quebrando todos os dias. Depois nós falamos sobre quebrando o engano e orando por discernimento. Então, a obra do engano muitas vezes vai trabalhar em cima de uma carência ou de uma insatisfação. Quanto mais carente ou insatisfeito com algo, mais propício eu fico para o engano. Porque eu vou acreditar que o que Deus já me deu não é suficiente, então eu preciso buscar em outras fontes. Geralmente as pessoas buscam em relacionamentos, no dinheiro, na, na droga, nas bebidas, ou até mesmo em outras religiões. E a pessoa está sempre vazia e sempre achando que precisa de algo mais forte e melhor para poder mudar aquela situação e sair do lugar. Então, falamos sobre isso e falamos também sobre medo, renunciando o espírito do medo e fluindo na valentia do Senhor. Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de uma mente equilibrada, de uma mente com domínio próprio, uma mente centrada em Cristo e não uma mente escrava. Falamos também sobre quebrando alguns altares de moralidade sexual. Falamos ali sobre algumas situações que afetam, que atuam diretamente contra a santidade de Deus nas nossas vidas e acaba trazendo uma contaminação espírito, alma e corpo e limitando muito as nossas ações e a nossa vida espiritual. E hoje nós vamos entrar aqui na questão da desonra aos pais e autoridades. Amém? De modo geral, nós vamos falar aqui sobre o princípio de honra. Vamos lá? Estão prontos? Let's bora. Então, a honra, ela é uma pequena palavra, mas carregada de um grande extraordinário e disponível para aqueles que caminham nela. Precisamos ficar atentos, pois o mundo espiritual não negocia princípios. Precisamos implantar essa cultura, a importância de cada uma das diversas expressões espirituais no código da honra vão produzir resultados diferentes e extraordinários. Existe uma dimensão de fé sobrenatural para resultados maiores que só iremos vivenciar depois de aplicarmos em nossas vidas. Esse espírito, essa disposição emocional, mental e até espiritual ligada à honra, nós vamos ver que nos lugares das nossas afrontas, Deus promete fazer retornar para recebermos dupla honra. Porque será que nem todos cristãos genuínos desfrutam dessa promessa? Porque, amados, nós temos algumas frentes aqui. Pelo menos 4. 1, honrar a Deus. 2, honrar a família. 3, honrar os irmãos. 4, honrar as lideranças e autoridades. A fé de Josué e Caleb foi plenamente manifesta para conquistarem Canaã, pois a sua autoimagem não eram de gafanhotos. Eles eram
os únicos espias que de fato honravam a Deus e honravam a instrumentalidade de Moisés como porta-voz de Deus na terra. Quem não honra profeta na qualidade de profeta não tem o direito de receber galardão de profeta. A honra é uma chave divina disponível aos humildes de coração para o acesso sobrenatural a uma vida de milagres em todas as áreas. Jesus de Nazaré não foi honrado como Messias, apenas como um bom mestre. Logo, naquela comunidade, ele não pôde operar grandes prodígios nem milagres, apenas algumas poucas curas. A honra antecede os milagres. Amém? Então, veja bem, Cristo não pôde fazer muitos milagres por conta da desonra. Ah, não, aquele ali é o carpinteiro. Não, aquele ali é o filho do Zé. Outra situação também é aquela de Josué e Caleb. Os outros 10 espias não honraram aquilo que Deus falou. Olha, eu já dei a terra, é de vocês, vão buscar. Preferiram acreditar na voz do medo, preferiram se enxergar como escravos e gafanhotos. O medo, irmãos, é um negócio tão terrível, porque ele inutiliza a nossa fé. E sem fé, nós desonramos a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sendo impulsionado pelo medo. Então, ela foi plenamente manifesta, essa fé, quando conquistaram lá. Você pensa que é praticamente aí 80% de 100% que não alcançaram a terra. 20% só honraram. Então é uma quantidade pouca daquelas pessoas que entendem e fluem nisso. Então, vamos lá. Vamos entender o que, que é essa questão de honra. Honra não é eu ficar dando suprimento narcisista para uma pessoa que só pensa nela. Não. Honra é dar ao outro o que lhe é devido. Exemplo, pais. Ah, meu pai foi distante, meu pai errou muito comigo, meu pai fez isso, fez aquilo, ou deixou de fazer muita coisa. Então, eu acredito que eu não preciso respeitar, é ele lá, eu aqui, não, não vou honrar, afinal de contas ele não foi presente na minha vida. Deixa eu te falar, independente, o que precisa ser honrado é a posição e não baseado naquilo que ele fez ou deixou de fazer. E agora? É a posição que nós honramos. Então nós temos lá um, um professor e ele fala a posição. Professor, eu te respeito. Não, não, você não precisa concordar com a retórica mas a posição você precisa respeitar. Porque entrou uma cultura aí que tem esse negócio. Não, não somos todos iguais. Não, amados. Deus trabalha com hierarquia e você não. Então, existe um respeito a autoridades concedidas. Toda autoridade é constituída por Deus. Quando é uma autoridade espiritual, exemplo, uma liderança espiritual, nós vamos ver que quem enviou foi o próprio Deus. Portanto, quem desonra o ministro, muitas vezes está
desonrando o próprio Deus, que o enviou e que trouxe para que entregasse uma mensagem e honrasse a ele, obedecesse aquilo que ele estava falando. Entendeu? Então, como é que a honra, ela se manifesta, por exemplo, no casal? É dando ao outro o que lhe é devido. Em qual sentido? Tem a questão da intimidade. Quando, não tô com vontade. Não, não concordo. Não, mas é fazer o que precisa ser feito. Agora, o corpo dessa pessoa não é mais dela, é do outro. E vice-versa, e vice. Entendeu? O respeito é não fazer com o outro o que não desejo que faça comigo. Para que eu comece a fluir de uma forma correta, de uma forma profunda nesse tema, eu preciso entender a minha identidade. Que eu entendendo a minha identidade, eu vou aprender a me portar de maneira correta diante do Senhor e diante dos homens. Entendeu? Então, qual é a minha identidade? Identidade de filho do rei. Espera aí, amados. Filho do rei não come de qualquer maneira, não se veste de qualquer maneira, não vai em qualquer lugar, anda na direção e na obediência do Pai. Entendeu? Então, qual é o meu posicionamento? Filho de Deus, identidade alinhada, e manifestar os frutos de acordo com essa identidade, dentro e fora da casa. Entendeu? Então, quando eu entendo esse papel, eu acabo fluindo de uma maneira digna. Efésios capítulo 4, ele vai falar sobre essa expressão de você andar de maneira digna da sua vocação. Irmãos, nós não estamos falando de cargo eclesiástico, nós estamos falando de identidade. E muitas pessoas, elas querem fazer a obra para que elas sejam vistas, para que elas sejam reconhecidas. E enquanto a pessoa não tiver um coração de filho, se ela ganhar reconhecimento, ela vai manifestar a sua orfandade. E ela vai quebrar o corpo de Cristo, porque os fundamentos estão errados, os fundamentos do órfão, não do filho. E aí ele vai trabalhar como um mutilador do corpo de Cristo, e não alguém que edifica e constrói. Você entende? E aí eu vou fluir na desonra. Eu preciso entender a minha posição. Eu não posso ser dependente demais e nem independente. E eu preciso honrar aquilo que o Senhor. E uma das maneiras de honrar é dar ao outro o que lhe é devido. Respeito, honra, mas primeiro precisa do coração de filho e de um coração alinhado para que todos possam uma só visão, uma só linguagem, unidade do espírito, com o coração de filho. Amém? Glória a Jesus. Então, veja bem. Provérbios capítulo 18, verso 3 diz que vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com a desonra, a vergonha. Então, quando nós vemos isso, nós vemos o quanto nós temos que cuidar da nossa alma e elevar aí o nosso nível de cura, para que nós não venhamos cair no pecado da desonra. Então, para entendermos sobre desonra, primeiro nós precisamos saber a definição de honra. Então, definição 1, princípio que leva alguém a uma conduta proba, virtuosa, corajosa, que permite gozar de um bom conceito junto à sociedade. 2,
reconhecimento, consideração, respeito, retribuição, uma pessoa significativa em sua vida e em sua comunidade, que se distingue por seus dotes, caráter e hierarquia familiar ou espiritual. A desonra é uma atitude através da influência de Leviatã. Quando vem a soberba, vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11, verso 2. Então, nós vamos pegar ali a lista da primeira, do primeiro dia do nosso desafio, e aí nós vamos ver que por trás, tudo aquilo que nós quebramos, todas aquelas 23 formas de orgulho, ou 23 manifestações do orgulho, todas elas são expressões de desonra que vão trazer vergonha. Então a desonra é uma estrutura da casa de servidão. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja o servo. Engrandeça Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, olha, por conta da desonra ao pai, Canaã, ele, ou Cã, né, ele acaba desenvolvendo aí essa característica. E aí nós vamos ver algumas expressões da desonra e da deslealdade. Isso acontece na família, isso acontece no ministério, isso acontece na sociedade. E aí as pessoas estão caindo em descrédito, em vergonha, em laços terríveis, porque eles estão entrando dentro de uma característica de desonra. Portanto, isso vai gerando uma situação complicada. Então nós precisamos de alinhar o nosso coração e voltar, porque é uma escala, é uma escada. Muitas vezes essa expressão, nós temos uma dificuldade de entender e de manifestar isso, porque muitas vezes nós somos crianças que foram feridas e nunca foram curados, e aí acabam se tornando crianças no corpo de adulto. E aí, por exemplo, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, o cara se endurece para ser respeitado e ela reclama para ser notada. E muitas vezes não é personalidade, não é jeito de ser, é dor disfarçada de comportamento. Então são crianças feridas, usando estratégias adultas para poder não fluir na mesma coisa que fluiu desde a infância. Então ele no papel de menino não reconhecido, ela no, na pele da menina que precisou se proteger, e por trás da grosseria dele existe um medo de não ser validado, e por trás da pirraça dela existe um medo de não ser acolhida. Ele explode, se afasta, endurece, ela cobra, cria drama e tá sempre cansada, não descansa. E qual é o resultado? Dois adultos tentando se relacionar com feridas abertas da infância. Enquanto isso não for curado, a relação ela vai virando um campo de guerra e eu vou desferindo ofensas com coração, e aí eu vou me tornando alguém independente. E eu vou criando um ciclo disfuncional. E aí eu acabo achando o seguinte: é melhor viver sozinho que para viver desse jeito. Mas aí, irmãos, na solidão, nós acabamos acostumando. E aí aquilo que precisava ser tratado não foi tratado, porque eu não suportei o processo.
Não falo apenas de relacionamentos entre homem e mulher, mas eu falo do relacionamento até mesmo dentro da igreja. Melhor eu adorar a Deus em casa. A convivência, a comunhão dentro da igreja vai expor os problemas que não foram tratados na nossa alma ainda. Eu prefiro me afastar porque a convivência me expõe. Então, ele só quer reconhecimento, ela só quer ser cuidada e confiar. E aí precisa de um reconhecimento, que os dois têm problema. Enquanto eles não forem tratados nessa questão, eles não vão aprender a honrar um ao outro, dar importância, dar um peso. A opinião de Deus ao respeito deles não vão ser manifesta. Deus espera algo do homem, Deus espera algo da mulher, Deus espera algo de seus ministros, Deus espera algo. Mas será que nós só queremos receber de Deus, né? Mas nós não entendemos que Deus espera algo de nós. E precisamos dessa urgência aí. Amém? Existe uma coisa chamada fases da deslealdade ou fases da desonra, né? Como é que ela se manifesta? Então, existe um bispo, acho que ele está na África hoje, chamado Dag Heward-Mills. Esse bispo, ele tem um livro chamado Lealdade e Deslealdade, onde ele fala sobre essa expressão, né? Olha só, 1 Samuel capítulo 20, versos 14 e 15 diz: se eu continuar vivo, mostre lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar sua lealdade para com a minha família, inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. E eu acho que é Jonas falando com Davi. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Segundo Samuel, capítulo 9, verso 1. Bem? E aí nós vamos ver também que existem pessoas que trabalharam dentro dessa dinâmica de desonra de uma forma muito profunda. Por exemplo, Noé teve Cã, Moisés, Arão e Miriam, Davi teve Absalão, né? Pai ali Satanás, Lúcifer, e Jesus teve um Judas, então, que trouxe sérios problemas. Então, a lealdade e essa honra aos pais, autoridades, a Deus, aos conservos e aos liderados, às vezes nós vamos precisar nos limpar de várias coisas, né? Nós vamos ter que cumprir o nosso papel e dar o que é devido, porque nós vamos ter que ter aí uma moderação para não ser legalista e nem ser legalzão. Então, ser legal não é ser leal. Existem pessoas que naturalmente sabem lidar com hierarquias e liderança, outros que têm mais dificuldade. Porém, ninguém é naturalmente leal ou naturalmente desleal. Existem pessoas que moldam as suas personalidades com a dose de deslealdade. Vivemos numa crise hoje e é fácil permitirmos que pessoas aparentemente legais, com um bom papo, uma boa apresentação, se aproximem de nós. E se tais alcançarem esferas né, muito rápida, a nossa confiança, ou a confiança no local, poderão não ter tido o tempo necessário para provar a sua lealdade. Por isso, a lealdade ela só é medida com o tempo. O tempo vai revelar muita coisa. E é um processo. Então, ninguém desonra e é desleal do dia para a noite. É um processo. Ela começa com uma decepção. Pessoas colocam em líderes ou em autoridades, em algumas pessoas, expectativas irreais, né? Ou mesmo, líderes erram, pessoas erram,
e não sabem lidar com amor com as falhas do líder, ou as falhas do seu conservo, ou as falhas daqueles na qual você lidera. Outros já são rebeldes contumazes, né? As pessoas já têm já uma má conduta por causa de várias coisas, né? Então, é o que eu falo, você tem o imaturo, que se você chamar ele para conversar, ele vai corrigir a ação. Existe o rebelde, existe o, o, o perverso, aquele que não quer transformação, não quer caminhar junto, né? Orgulho na tampa. E aí tem o estágio zero da deslealdade, que é a decepção. Então, não é possível se agradar todo mundo e o tempo todo. E um líder, geralmente, ele vai ter que lidar com a insatisfação dos seus liderados. Então, é o espírito de independência. Quando é que eu desonro dentro de uma expressão onde há uma autoridade constituída, seja eclesiástica, né, seja na igreja, ou seja na sociedade? Primeiro, um espírito de independência. Você tem ali algo, você precisa se submeter, você precisa trazer um relatório, você precisa prestar contas e não presta. Então, um espírito independente. Ah, não, meu negócio é eu e Deus. Mas existe ali um. Eu vou dar um exemplo bem claro para você. A pessoa, ela acredita que tem um dom profético, o pastor está lá pregando, falando, né, ministrando, aí a pessoa do nada levanta a voz bem alta e começa a dizer que foi pego em profecia ali, começa a confrontar e começa a querer colocar a mão na cabeça das pessoas. E tá ali o pastor com cara de tacho, né? Meu Deus, o que fazer? O que é isso? E a pessoa começa a entregar um monte de profecia, começa a desrespeitar a, a, ali o culto. Qual que seria o certo? Mesmo que se ela tivesse uma impressão no espírito, não era parar dessa maneira. Não, meu negócio é eu e Deus. Se eu não entregasse, Deus ia cobrar de mim. Deixa eu te falar. Deus confiou a alguém essa missão ali. Deus levantou alguém como um anjo da igreja. E a forma certa seria essa pessoa procurar o pastor e falar: pastor, eu tive essa impressão aqui no meu espírito. Eu creio que é Deus que está me falando a respeito disso. E eu quero saber se o senhor quer falar ou quer que eu fale acerca disso. Então, dons sem governo é feitiçaria. Eu preciso sujeitar esses dons para que haja uma validação. E isso também acontece, amados, quando, exemplo, pessoas que vão orar com membros de uma igreja sem informar o pastor, que é quem cuida e vai prestar conta dessas almas a Deus. Estou falando do lado do pastor, mas existe o lado dos irmãos também, que muitas vezes são condescendentes. Se falar, é verdade. Eu vou dar um exemplo para ti. Existem muitas pessoas que têm o espírito de Absalão. O que é o espírito de Absalão? A mesma disposição mental de Absalão. Não, o pastor ou a pastora, eles são ocupados demais. Vem aqui que é mais fácil. O que você está passando? Como eu posso te ajudar? E aí roubam o coração das pessoas. Isso é problema. Um espírito de independência. Uma outra expressão também é ofensa. Então, ele nutre um espírito desgostoso para com aquele local, aqueles líderes, não aceita ser corrigido, não aceita ser repreendido, passa a ser superior, se acha superior, né? E acaba
fazendo ali, né, se apresenta como alguém entristecido, desanimado com as decisões e começa a compartilhar com as pessoas a sua desmotivação, culpa a liderança, faz um terrorismo, coloca tempestade num copo d'água. Mateus capítulo 24 já fala sobre isso. Naquele tempo ficarão muitos escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Então, essa ofensa acaba abrindo portas para traição. Tem um outro estágio, que é o estágio da passividade, que, né, a pessoa passa a sentar nos últimos lugares, ela ama estar em destaque ou estar em último lugar, né? Não serve mais, não interage mais, ela não expressa reações positivas quando né, é liberada ali a palavra, sabe aquela pessoa que ela tá ali, todo mundo tá adorando e ela tá assim, todo mundo tá caminhando, a pessoa tá assim, então é uma pessoa difícil. Não participa de nada, depois critica por não ter sido envolvido. Tem o estágio da crítica, né? Então, ele vê as falhas e começa a expor. Então, ele procura é, instâncias superiores para reclamar dos seus líderes. Procura desconstruir todos os itens positivos aí, né? Todas as coisas positivas do líder. E começa a focar só nos problemas. Então, isso é uma infecção, querido. E aí tem o político, né? Que é esse que tá né, ele foi ferido no estágio da ofensa, não falou nada por anos. Absalão se tornou crítico das políticas do rei e depois fez a politicagem, né? Então ele veio agregando pessoas. E aí começa, não, várias pessoas estão dizendo isso, todos estão dizendo isso, aquilo, muitas pessoas estão dizendo isso, aquilo. Estou falando no nome de muitos que não estão contentes. Ou seja, eu sou o Moisés da ele toma frente ele pega todas aquelas situações, ele toma dor e começa a desenvolver. E depois é o engano, né? Que é o próprio Satanás, onde ele vai manifestando aí a rebelião descancarada. E isso pode se aplicar dentro de uma empresa ou pode se aplicar dentro de um ministério. Então nós temos que tomar muito cuidado e caminhar. E aí, por fim, irmãos, é a destruição. Morte espiritual, morte, né? É, é, emocional, rachas, escândalos e o nome do Senhor, tudo aquilo que foi construído vai por água abaixo. O Senhor nos livre de todas essas expressões. Nós precisamos entender que Deus quer nos abençoar e essa bênção ela se estabelece a partir da unidade, a partir da honra. Deus abençoe e que sobre a vida de cada um aqui repouse a presença do Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Então até o próximo dia do nosso desafio. Deus abençoe.